Boa noite, tudo bem? Sou o professor Jorge, estou aqui mais uma vez para a gente bater aquele papo coruja. Hoje a gente vai conversar com a psicóloga e psicanalista Thais Becker. Vamos conversar sobre um tema bem interessante, que é a depressão pós-parto. Eu estou aguardando aqui a entrada da professora para a gente poder começar esse bate-papo, que provavelmente vai ser bastante esclarecedor, a gente vai tirar algumas dúvidas. Eu vou aguardar aqui mais um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, no finalzinho a gente vai abrir para os comentários. Daqui a pouquinho eu vou fechar aqui os comentários, porque atrapalha a visualização do palestrante, mas na sequência vocês podem depois mandar as perguntas para a gente, tá bom? Aguardar aqui a professora, psicóloga e psicanalista Thais solicitar aqui a participação. Se quer me mandar o convite, aproveito para que vocês encaminhem, né, essa mensagem dessa live aí para alguns colegas de vocês. É só encaminhar pelo direct para os amigos que gostam da psicologia, da psicanálise, para a gente poder ampliar esse bate-papo. Lembrando que o nosso bate-papo ele acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, sempre com um convidado que vai conversar com a gente sobre um tema atual, relevante, no campo da psicologia, da psicanálise, da cultura, enfim, um tema multidisciplinar que transversalize aí temas contemporâneos. Eu até já me equivoquei no início falando bate-papo coruja, e o bate-papo coruja é o nome do bate-papo que a gente usa na pós-graduação. Aqui é o Conversa na Rede, que é no meu Instagram, né? Mas são atos falhos bem-vindos. Então o pessoal está chegando, a Thaís já está aqui. Thaís, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo, boa noite. E vocês, Boa estão me ouvindo bem? noite. Eu estou te ouvindo super bem, né? E eu estava falando aqui do meu ato falho, né? Bate-papo coruja, porque eu estou aqui na cabeça com tanta coisa. E aí falei, bate-papo coruja. Bate-papo coruja é um outro projeto que a gente sustenta lá na pós-graduação. Esse aqui é um projeto pessoal aqui no meu LinkedIn, nas segundas-feiras, né? Que é o Bate-Papo Coruja. E hoje vamos conversar com a Thaís, né? A Thaís, grande amiga, a gente já teve a possibilidade de estar juntos aqui no Rio de Janeiro, estudando, trocando ideias. Ela também fez parte do corpo docente presencial da pós-graduação da Uniswan. Vai agora vai voltar à pós-graduação na modalidade à distância. A gente está com vários cursos nessa área. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a depressão pós-parto. Como eu falei, eu vou deixar um tempo aqui os comentários abertos, mas geralmente eu gosto de fazer com os comentários fechados, né? Porque não atrapalha a visualização do convidado. Mas vamos deixar aberto, e se tiver muita movimentação, eu vou e faço o bloqueio. Então aproveitem para fazer perguntas, que aí depois a gente volta para essas perguntas. Thaís. Thaís atualmente está morando em Curitiba, não é isso? Nos deixou aqui no Rio de Isso. Janeiro, né? Depois de um período também fora do Brasil, agora está morando em Uhum. Curitiba, é psicóloga, psicanalista, tem mestrado na área da psicologia, está terminando o doutorado agora também. Eu queria É. que você falasse um pouco sobre, né, sobre essa tua trajetória, rapidamente, e dentro dessa trajetória, como foi que você chegou nesse tema, né, no tema da nossa live de hoje? Bom, boa noite. Obrigado, professor Jorge, pelo convite. Já faz tempo que a gente está ensaiando fazer uma live. Isso. Fuso horário não E dava, né? A gente tinha um fuso problema horário de não fuso horário. dava. Exato, eu estava morando em Portugal e assim que eu voltei para o Brasil, eu falei com o professor, agora a gente consegue, Agora vai. agora vai. E esse assunto super, super importante, eu acho que a gente precisa divulgar ao máximo, porque tem muito tabu em torno disso, tem toda ainda uma mitologia em torno da maternidade idealizada.
Mas eu vou voltar um pouquinho, vou contar então da minha trajetória, como é que eu cheguei nesse assunto, né? Eu sou psicóloga desde 2010, sempre nessa linha da psicanálise, sempre fui atravessada pela psicanálise. Inclusive, a gente se conheceu, né, numa formação de E, psicanálise, a formação freudiana, análise, mas muito interessada pelas questões contemporâneas, né? É, interessada no que está acontecendo com o ser humano neste, o que esse momento histórico causa, né, no ser humano. Mas sempre fui para uma linha também mais metapsicológica, ligada com a arte. Fiz meu mestrado também nessa relação da psicanálise com a arte. Entrei no doutorado, e o professor Jorge até me acompanhou aí nesse momento, né? Estava estudando lá neurociência, outras coisas, quando fui atravessada por essa outra experiência que foi a maternidade, né? Que veio para mim de uma maneira não planejada. Então, foi uma experiência bem impactante. Eu acho que sempre né? Eu vou falar um pouco disso ao longo da live. Eu acho que a experiência da maternidade, essa experiência, essa transição para a maternidade, para a parentalidade, sempre é muito intensa, sempre é de um certo excesso. Então, eu fui atravessada por isso, né? Na minha vida, nesse momento que eu estava lá com outros estudos. E aí, eu não consegui retomar a minha pesquisa. Depois eu fiquei um tempo afastada, tive a minha filha, aqueles primeiros meses mais intensos ali. Oi, Karen. A Karen também é uma psicanalista que foi atravessada pela maternidade há pouco tempo, né, Karen? Sabe bem do que eu estou falando desse excesso que é essa mudança radical de vida. Então, quando eu fui retomar os meus estudos do doutorado, eu não consegui voltar a estudar o que eu estava estudando antes, porque eu percebi que foi uma transformação interna muito intensa, muito radical. Então, quando eu fui voltar para aquele estudo, eu não era mais a mesma pessoa, né? Claro que a gente nunca é a mesma pessoa, mas eu acho que essa transformação da parentalidade, da maternidade, da paternidade na nossa vida, principalmente quando é o primeiro, cada filho é uma transformação que a gente vive. Eu acho que se torna um filho mãe de um, e aí se torna mãe de dois, com certeza tem uma transformação aí, mas quando é de 0 para 1, é uma transformação mais radical. E aí eu não consegui retomar aquele estudo e comecei a me deparar com isso. Além disso, eu tive muito contato com outras mães, tive contato com outras mulheres, com grupos de mães e com colegas que já tinham sido mães, e eu fiquei muito impressionada, além desse meu choque pessoal, né? Essa minha experiência de transformação radical da vida. Eu também fiquei muito impressionada em ver que não era só uma coisa minha, né? Porque a minha vida estava caminhando para um certo lugar, todo planejado, e aconteceu esse corte, né, esse atravessamento que mudou tudo. Não era só comigo. Então eu percebi que mesmo com maternidades planejadas, com tudo, às vezes até com pessoas que já vinham tentando há um bom tempo, sempre é uma coisa intensa e muito carregada também de um certo sofrimento. Não é só uma intensidade na questão da plenitude, né? Que muito se fala, naquele momento maravilhoso, sublime da vida da mulher quando se torna mãe. É uma intensidade de dificuldade de assimilar o que está acontecendo com você, quase próximo de uma experiência traumática. Dependendo de como a pessoa possa vivenciar aquilo, das condições de vida. Enfim, Isso tem é a muito ver com esse tema. interessante. Isso que você está trazendo é muito interessante, porque geralmente na literatura, quando a gente estuda essa questão do nascimento, do bebê e do trauma, é sempre do lado, né? O trauma do nascimento, o Do trauma do lado do bebê. desmame, do lado do bebê, né? Você está trazendo agora essa dimensão desse trauma, né? Trauma no sentido de uma marca, né? Uhum, Que exato. do outro lado, né? Do lado da mãe, da maternidade, Sim, né?
Do lado da mulher, exatamente. E eu, como psicanalista, que já tinha uma trajetória de estudo, né, há alguns anos, já estava no meio de um doutorado, fiquei muito impressionada com essa vivência e com o que eu tinha constatado de outras pessoas, que não era só uma vivência pessoal. Porque, meu Deus, mas eu nunca tive contato com isso, né? A gente fala muito do bebê, justamente, que você está trazendo, da experiência do bebê, de como que eu nunca tinha, na minha vida acadêmica e de estudo e de clínica, tinha tido essa ficha, né? Nunca tinha caído essa ficha do quanto é intenso também para a mulher. Mas o que me sensibilizou foi ver a quantidade de mulheres em sofrimento, né? Quantidade de mães, de recém-mães, num sofrimento enorme. E eu nunca tinha escutado falar disso, como uma profissional da área de saúde mental, né? E aí eu fiquei muito curiosa até, mas por que que a gente não fala tanto disso, né? Por que é uma coisa que é tão intensa, que causa tanto sofrimento, não só sofrimento, mas é uma coisa muito importante, né? É um marco importante na vida das mulheres, não só as que se tornam mães, né? Isso que eu queria trazer também. Acho que essa questão da maternidade atravessa a vida de todas as mulheres, nem que seja para em algum momento decidir que não quer ser mãe, mas ela não consegue passar pela vida sem se deparar com essa questão em algum momento. E eu nunca tinha, assim, visto isso, né, com tanta intensidade quanto eu vi na vida, conversando com tantas pessoas. E aí, quando eu voltei para o doutorado, eu não consegui não estudar isso, me aprofundar nisso. Eu quis entender, falei, então eu quero entender como é que a psicanálise tem entendido as mulheres que se tornam mães, como é que a psicanálise entra aí nesse lugar do ponto de vista da mulher, não só do ponto de vista do bebê. Porque a psicologia, a psicanálise do desenvolvimento fala muito da importância da relação mãe-bebê, mas para o bom desenvolvimento do bebê. E a minha pergunta era, e como que é para a mulher, né, fazer essa transição de filha para mãe, não só para o bom desenvolvimento do bebê, mas para a boa sanidade dela também, né, para o bom desenvolvimento da sua própria vida. E aí por isso que eu entrei, me debrucei nesse assunto, e aí eu mudei, né, fiz aí uma virada Nossa. muito radical na minha tese de doutorado, no meio do doutorado, e o doutorado em andamento, já tinha passado da metade, e fiz um projeto novo, a minha orientadora também super topou, falou, vamos nessa, porque eu acho que é um tema muito importante para nós psicanalistas refletirmos, porque também é atravessado por toda aquela questão de gênero, tem uma polêmica, né, da psicanálise em alguma medida reforçar ou não alguns estereótipos aí machistas, né? Tem muita crítica das feministas à psicanálise, e aí eu quis me aprofundar um pouco para entender como é que é isso, né? A psicanálise Legal. realmente tem esse lugar, a psicanálise realmente reforça, as mulheres têm que ser mães, se não for mãe não vai ser feliz, e tem que Se não, abrir mão de tudo para estimular o bebê, toda aquela coisa. Será que é se assim não, mesmo? Será que não é? se não for mãe, não resolve o Édipo, né? Pois é. Não passa Tem muita. ao plano da feminilidade, enfim, coisas muito, né, que eu acho que Que a mulher já passa por uma revisão, né? tem passado por uma revisão, mas ainda tem muita Né? coisa. Precisa passar, acho que, por Alguns muita revisão. estereótipos, né? Acho que precisa passar por uma revisão mais, eu acho que volumosa, sabe? Uhum. Porque tem revisões assim, mas a gente acho que precisa dar corpo, sabe, dar coro, engrossar o Legal, coro dessa revisão. legal, Tem coisa interessante, mas legal. vamos aprofundar Deixa eu isso. seguir aqui a minha colinha, né? Que eu tenho uma colinha aqui, porque senão a gente não aproveita os 60 minutos da live, né? A gente só Senão tem a gente 60 começa. minutos, né? É. Você queria falar um pouco sobre perinatalidade, psicologia perinatal, ou você já gostaria de fazer já uma diferença, entrar já no tema da depressão, fazer um pouco a diferença entre o que é a depressão, o que é a tristeza, ou você, né, de repente fazer aí uma junção desses dois temas? Eu falo rapidamente, entro nos dois assim, rapidamente. Uhum. Existe um certo ramo aí que eu descobri, que eu também
não conhecia, da psicologia, que a gente chama de psicologia ou psicanálise perinatal, que estuda justamente esse momento, né, da vida da mulher, que é da gravidez. Peri significa em torno e natal do nascimento. Então, em torno Em desse torno momento disso. aí do nascimento, que é a concepção, a gestação, o parto e o pós-parto. Esses estudos, eles acabam tendo muito uma conotação bem desenvolvimentista, né? Que é isso, assim, o ideal para o bebê, ou muito generalista, de psicologia da gravidez, ou a psicanálise da gravidez. E eu acho que a gente já pode começar fazendo uma crítica a partir daí, porque não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo pacote, né? A grávida, a puérpera, a gente chama puérpera, né? Essa palavra esquisita, assim, a mulher que acabou de ter bebê desse período aí de 40 dias, 60 dias do pós-parto. Não tem como a gente generalizar, né? Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua experiência. Então, o que a gente estuda quando a gente estuda a psicologia perinatal, a psicologia esse momento da transição para a parentalidade? A gente acaba estudando exatamente o contexto, a gente vai estudar a questão fisiológica, questões sociais, questões demográficas, o que pode afetar aquela mulher, mas não dá para dizer exatamente como é que cada mulher vai reagir. Então, no primeiro trimestre da gravidez, as mulheres ficam assim, assim, assado, e no segundo trimestre. Eu acho que isso a gente tem que olhar com um pouco de crítica, assim, com um pouco de pé atrás, né? Aí, agora, alguns estudos mostram que existe, sim, uma predisposição, uma tendência, né, de muitas mulheres neste momento viverem um período de crise, né, um período de Uhum. grandes alterações emocionais. Então, a gente tem um estudo recente aí no Brasil que constatou, dentro do grupo específico, né, que eles pesquisaram, porque não tem como a gente falar dentro do Brasil inteiro, né, mas foi no Brasil todo, mas mulheres de classe média, porque não pegou indígenas, não pegou, né? A gente tem que sempre colocar esse parênteses aí. Que mais ou menos 30%, né, uma média aí de 30% das mulheres apresentam sintomas depressivos após o parto. E 30%. isso, 30%. Isso é um valor muito alto. 30%, né? Você pegar numa média de 10 pessoas, 3 estarem com sintomas depressivos. Não é só um pequeno estresse ou uma pequena ansiedade, é sintomas depressivos. Uhum. E muitas vezes isso não é levado a sério como deveria, porque tem alguns mitos em torno disso, né? E também tem muitas. É isso que a gente estuda na psicologia perinatal também, né? Que em torno é esse que pode levar a mulher a se sentir assim. Não é porque a gravidez causa isso, né? Ou o pós-parto necessariamente vai causar isso. Não, mas tem todo um contexto contemporâneo, social, histórico, que favorece que isso aconteça, né? Então, acho que é isso que é Uhum. uma psicologia perinatal mais crítica, vamos dizer assim, né? Não É. generalista, mas que tenta Uhum. analisar o que a sociedade de hoje faz e contribui para que isso esteja acontecendo. Legal. Eu não conhecia esse ramo da psicologia que estuda essa temática, né? Bem interessante. E qual que seria então a diferença, né, para a gente ir colocando essas balizas, né, entre depressão e tristeza, né? É. A gente vive hoje um marco social em que a depressão é colocada como quase uma epidemia, né? No Brasil a Uhum, gente tem uma epidemia de ansiedade, né? Também, enfim, evidenciada através de dados de estatística. A gente, enquanto uhum, psicanalistas, a gente sabe que cada depressão e cada uhum, ansiedade, né, repercute em cada sujeito de uma forma diferente, né? uhum. Mas de maneira geral, qual que é essa linha aí, né, entre um sentimento, um afeto e de fato a depressão enquanto um estado mais grave, né, de Uhum. adoecimento ou sofrimento?
Acho que a gente precisa, primeira coisa para conseguir ter um pouco de sensibilidade de fazer essa separação, reconhecer que esse período de gravidez e pós-parto, e até depois do pós-parto, não é assim instantâneo, né? Não tem data, né? 2 meses de pós-parto, acabou o período perinatal, a mulher já está totalmente adaptada. Mas esse período não é aquele ideal, né, que as pessoas vendem aí de plenitude, de felicidade e aquele estereótipo da grávida serena. Pelo contrário, né, é um período de intensa transformação. Uhum. Na verdade, se espera que tenham alterações emocionais, porque é uma mudança na vida, o corpo muda muito rápido, mesmo que a pessoa tenha planejado, muitas vezes ela se depara com aquela ambivalência, que faz parte de todas as relações, mas a relação mãe e filho, ela é ainda mais intensa, né, de amor e de ódio, de dúvida, de que, ai meu Deus, eu planejei, mas será que era isso mesmo que eu queria? Será que era esse o momento? Então, pode ser que aquela grávida ou aquela recém-mãe esteja um pouco triste, um pouco arrependida, mas isso é normal, né? Pela grande mudança, né, da vida, quando às vezes a gente toma uma decisão muito radical, sei lá, a pessoa vai passar por uma separação, uma mudança radical. É normal a pessoa se sentir em dúvida, se sentir insegura em relação àquilo. Mesma coisa em relação à maternidade, mas existe uma idealização de que uma mulher tem que estar feliz e plena o tempo todo, e muitas vezes uma tristeza que faz parte do processo pode ser vista como uma depressão, né? Então a gente precisa desmistificar isso e deixar a grávida e a mãe ficar triste de vez em quando, tá tudo bem, não quer dizer porque ela tá triste, ou ela tá com raiva, ou ela tá arrependida, que ela tá deprimida, né? O primeiro ponto é isso aí. Uhum. Agora, o segundo ponto para a gente pensar numa questão mais séria, Uhum. existem vários fatores, né, que podem levar a uma depressão, vamos colocar assim. O primeiro é se ela já teve episódios de alterações emocionais significativas em outro momento da vida. Uhum. Por quê? Nesse momento, ela está tendo ali uma vida, mais ou menos, aí vai ter um pico de várias coisas, né? De mudança social, mudança de estilo de vida, mudança corporal, muda até o paladar, o gosto das coisas. Ela não consegue se reconhecer, vai ter que parar de trabalhar por um tempo, mudanças financeiras. Então, isso é muito radical. Então, a pessoa que já teve episódios depressivos em outro momento e que estava bem, é possível que isso retorne. Ou que o entorno também seja um entorno ainda mais estressante. Por exemplo, não está bem com o pai da criança, uma relação estressante, às vezes a relação já não estava boa e vem aquela gravidez, pode agravar a situação do casal e ser um estresse a mais, né? Então, a gravidez ela já traz várias mudanças na vida que já são estressantes, né? Então, aí a gente pode trazer uma gradação, né? A pessoa pode viver ali uma gravidez mais estressante, mas se aquele estresse vai ficando muito intenso, pode virar uma ansiedade. Se aquela ansiedade vai ficando Uhum. muito intensa, pode gerar sintomas depressivos, e aqueles sintomas depressivos não tratados podem levar a um quadro de depressão, sim, né? Uhum. Será Quem que. vai dizer, só para concluir isso aqui, quem vai Certo. conseguir realmente dizer se é uma depressão ou se é só uma tristeza, uma melancolia comum, tem que ser um profissional, tem que ser uma Uhum. avaliação de um profissional. Então, se a pessoa está Uhum. se sentindo mais triste do que feliz, está se sentindo sem energia para cuidar do bebê ou para se cuidar, se está num ponto de ideações suicidas, mas nem sempre a pessoa vai ter ideações suicidas. Eu nem gosto de levar para esse extremo, justamente porque existe esse tabu, né? Parece que a mulher só vai estar deprimida se estiver pensando em se matar ou se estiver rejeitando o bebê.
né? Então, existe esse mito em torno da Uhum, depressão pós-parto. Nem sempre, às vezes a mulher está super apaixonada com o bebê, mas está deprimida. E esse deprimido é justamente não ter energia, não ter vitalidade para se cuidar e para cuidar da uhum, criança, para estimular como deveria. Mas quem vai uhum, fazer a avaliação é um profissional. Se a pessoa tem dúvida, não custa nada procurar uma pessoa especializada e falar sobre isso. Existem instrumentos, até testes, mas a maioria uhum, dessas avaliações a gente faz mesmo por uma conversa, aprofundar um pouquinho a história de vida daquela mulher, o que que significa para ela ser mãe, o que que significa ser mãe naquele momento e tentar entender se aquilo realmente é só uma tristeza normal uhum, ou se pode levar a uma coisa mais grave. uhum. Essa sua fala aí me lembrou, você falou aí nos instrumentos, já me remeteu à questão do acompanhamento, né? Você tem percebido, é óbvio, uma mulher que está fazendo análise ou está em processo terapêutico e engravida é uma coisa. Muito provavelmente isso vai ser tema recorrente nas sessões de terapia. Mas se a gente pensar o cuidado e o acompanhamento, né, dessa grávida como uma estratégia durante o processo, né, durante o período de gestação, a gente já percebe isso como uma forma de intervenção, de cuidado, de abordagem dentro da psicologia, dentro do trabalho do psicólogo ou do psicanalista, né? Esse trabalho de acompanhar, ou seja, alguém. Porque eu fiquei pensando aqui em situações, né? Tem aquelas pessoas que querem muito engravidar e não conseguem engravidar. Tem aquelas Também. que têm que não conseguem engravidar. Então, esse pode ser um fator estressante que pode levar essa mulher a uma depressão, né? A gente não está falando Uhum. ainda de uma depressão pós-parto. A gente tem o caso daquelas mulheres que queriam muito ter filho e quando tem, me parece que muda, tem uma mudança global que pode, esse desejo de que se queria tanto, parece que não era bem isso, né? Uhum. E, e tem o caso daquelas mulheres que não estavam planejando, não estavam esperando, é um desejo, mas chega no momento que ainda não era talvez o momento esperado. Então são situações que de alguma forma mexem com essa questão da ansiedade, do estresse que você acabou de falar aqui agora e que pode ser porta de entrada para situações de sofrimento, né, ou de questionamentos as mais diversas possíveis. Então, dentro dessa perspectiva, me parece que tem um trabalho antes, que não sei se esse trabalho antes, né, do parto, ele ajuda, né, ameniza uma possibilidade de uma depressão pós-parto ou não. Eu não sei se você tem estudos, se você chegou Sim. a entrevistar mulheres ou como é que foi a tua pesquisa, né? Pela tua fala, me parece que a sua pesquisa é bem fenomenológica, porque ela está partindo né, da sua experiência, mas acredito que você está ampliando aí também essa busca, né, Exi- de É. informação. A minha pesquisa acadêmica, né, do doutorado, na verdade, é até mais teórica, porque eu estou fazendo uma Uhum, análise crítica lá da psicanálise. Agora, a minha pesquisa enquanto psicóloga clínica, uhum, aí é mais da clínica mesmo, né? uhum, Mas existem estudos, sim, e a gente observa, sim, na clínica, que esse acompanhamento psicológico até antes de engravidar ajuda muito a prevenir a depressão pós-parto. Por quê? E aí é um dado muito interessante que quase ninguém sabe. Uma pesquisa recente aí mostrou que a grande maioria das mulheres que apresentam a depressão pós-parto, que são diagnosticadas e que né, recebem esse diagnóstico de depressão pós-parto e fazem o tratamento depois ou não, já apresentavam a depressão, sinais de depressão Nossa. desde a gravidez. Ou seja, então não é a depressão, não é pós-parto. O que acontece é que os estudos, até recentemente, eram com as mulheres depois do parto. Né? Não faziam o estudo com as grávidas. Justamente por causa dessa mitologia em torno da grávida, plena, serena. Muitas mulheres não se sentem à vontade para falar que não estão felizes. Né? Que estão achando um saco a gravidez e que estão sem disposição e que não querem ficar lá fazendo yoga e pilates, que não estão conseguindo se alimentar direito, porque existe assim, a sociedade não aceita
como você não está feliz? Mas até é pecado, né? É, a mulher tem medo, quase como se ela aceitar ou ela conseguir falar que ela não está feliz naquele momento, existe até uma fantasia de que isso possa afetar o desenvolvimento do bebê, né? Uhum. Assim, de que Deus vai castigar, então eu não posso nem falar sobre isso, né? Então existe assim todo esse mito em torno da romantização da maternidade, que atrapalha muito, né, os estudos e o tratamento e o cuidado com essas mulheres. Porque muitas vezes, eu não estou falando nem do tratamento no caso já mais grave, Uhum. mas do cuidado anterior mesmo, até antes da concepção, quando a pessoa já sabe que é uma questão importante, às vezes está tentando e já não está conseguindo, já ter um acompanhamento, porque isso com certeza vai deixando marcas e que a gente vai carregando, né? Então, todo esse momento já naturalmente tão intenso, naturalmente entre aspas, né? Mas já é um momento que tem uma predisposição a ser muito intenso, de ter muitas coisas que a gente tem que psicologicamente dar conta, mais do que na nossa vida assim normal, né? De trabalho, casa. Emocionalmente, a gente tem muita coisa para elaborar num período muito rápido, por isso que quando eu falo de excesso, eu quero dizer isso, né? É muita coisa, a gente acaba revivendo muita coisa lá do passado, nosso Édipo, nossas relações, isso tudo assim vem à tona e cai no colo, né, da mulher quando ela está grávida. E aí ela tem que se haver com tudo isso sem saber que ia acontecer isso, né? E o que eu faço com esse monte de. Além das coisas, das mudanças corporais, sociais e tudo mais, né? Da expectativa do parto, do medo do parto, da relação com o obstetra, e de ter que montar um enxoval, que é todo um universo aí de excesso de informação. Então, emocionalmente, é muita coisa para lidar. Então, se você consegue ir fazendo essa preparação, com certeza isso ajuda. Não é assim, com certeza não vai ter depressão, mas isso com certeza ajuda a diminuir o risco, até porque esse estudo já mostrou que a depressão não é pós-parto, né? Já vem desde a gravidez, só que não se dá a devida atenção e cuidado para a grávida, até porque nem a grávida consegue muitas vezes assumir, nem para o marido, para o pai da criança, ou para a mãe, ou para os mais próximos ali, alguém que possa ser o companheiro ou companheira dela, nesse momento. E provavelmente algumas até sentindo esses sintomas, até omita durante durante a gestação, né? Porque a gente também tem que levar em consideração também muitas mulheres que têm, né? A gente tem um espectro muito grande no Brasil, né? De situações, né, de desigualdade, a questão econômica. Então a gente vai encontrar mulheres com perfis bastante diferentes em várias classes, né? No Brasil é uma sociedade que tem uma divisão e que aí tem os problemas para você conseguir fazer o pré-natal, para você conseguir a Sim. assistência correta, e aí de repente ela passa, além de todos esses problemas, às vezes um problema estrutural na família, e ainda aparece um problema vinculado à saúde mental, ou seja, você passa a ter mais uma carga, você passa a ter mais uma Uhum. dificuldade para você ter que levar à frente também. E talvez depois do parto, isso talvez fique também mais evidente, porque me parece que você acaba fazendo tipo assim, bom, agora, né, é como se depois dessa jornada eu vou ter que entrar em contato com isso, né? E vou ter que, de fato, olhar para isso também, né? Ou não, enfim. Eu acho que tem os casos de que você até sente, percebe, estou deduzindo, né? E isso não é falado, e tem aqueles casos que, de fato, só depois eles se tornam mais evidentes, talvez, né? Não Eu sei acho que se... também os estudos, até então, sempre se preocuparam muito com o pós-parto, Posso. justamente por aquilo que a gente estava falando antes, que é a Uhum, preocupação com o bebê. Né? Não é uhum, tanta preocupação se a mulher está bem ou não está bem. Né? Tipo, uhum, a mulher tá. O problema da mulher estar com depressão no pós-parto é que muitas vezes ela não tem essa disposição, essa vitalidade para amamentar, para olhar para o bebê, para estimular o bebê. Né? E a gente vive ainda uma cultura que entende que o bebê é responsabilidade da mulher.
da mãe. A gente não tem uma cultura que o bebê, que é o que eu acredito, que o bebê é responsabilidade da família, da sociedade, não é daquela mulher só que pariu. O bebê é responsabilidade também do pai. Então, se a mulher não está bem e não tem essa não está conseguindo ter essa disposição para estimular o bebê e amamentar e fazer tudo aquilo, porque realmente exige muita energia, mesmo uma mulher que não está deprimida, ela pode se sentir assim exausta e de saco cheio e de não querer estar amamentando naquele momento, não querer, né, ficar lá com o bebê, só quer se trancar no banheiro e dormir 10 minutos. Mesmo uma mulher sem depressão, ela pode sentir isso. Por que que não, por que que o pai, as pessoas no entorno daquela mulher também não tem essa função de estimular o bebê, né? A gente ainda tem uma cultura muito da mãe, né? Tem todo um motivo histórico social, né? Isso a gente já sabe que não é uma coisa assim, porque a natureza da mulher realmente essa, é o instinto materno, né? A gente já sabe, através de estudos aí de história, que não existe isso, assim, da questão do instinto, né? Isso foi uma coisa que foi sendo estimulada, principalmente depois do século XVIII, que antes nem era assim, a criança ficava solta lá no meio da comunidade, todo mundo meio que criava. A criança pertencia à comunidade, né? Mas morriam tantas também naquela época, né? Que iam nascendo e iam morrendo, então não tinha esse apego, essa relação que a gente tem hoje. Mas o que eu quero dizer é que essa coisa de que o bebê é responsabilidade da mãe é uma coisa cultural, é uma coisa do nosso momento histórico, e que por isso os estudos em relação ao quadro, né, a situação emocional da mulher foi muito focado no pós-parto, porque tinha preocupação com o bebê, se a mulher está dando conta de cuidar daquele bebê do jeito que ele tem que ser cuidado, e se ela não tiver, ela tem que ser medicada para ela cuidar do bebê. Não era tanto assim, olha, essa mulher está em sofrimento. O que será que está acontecendo que as mulheres estão em sofrimento? Tem alguma coisa errada nessa nossa organização aí. Talvez a conta não está fechando, né? A mulher, ela não dorme, aí tem toda uma questão também em relação à vida profissional, enfim, tem todo um outro braço aí de discussão. E aí, por isso que também eu acho que tem esse foco maior no pós-parto. Mas agora alguns estudos já estão mostrando que esses sinais da depressão já vêm desde a gravidez. E por isso existe até um termo aí que na psicologia perinatal se usa, que é do pré-natal psicológico, né? A gente fala que faz o pré-natal médico, que deveria sim toda mulher fazer um pré-natal também psicológico, que é ir fazendo esse acompanhamento, essa preparação, ajudando a elaborar esse monte de coisa que emerge, falando aí em termos, né, mais psicanalíticos, né, a gente sabe que as censuras, as barreiras do inconsciente no período da gravidez ficou muito mais flexíveis, ficou muito mais dissipadas. Então, aquilo que protege a gente daqueles conteúdos lá reprimidos, né, que a gente não quer ter contato, diminui muito na gravidez. Então, também tem isso. Então, por isso que um pré-natal, um acompanhamento, mesmo que a mulher não se sinta, eu tô feliz com a minha gravidez, né? Eu não estou me sentindo nada de assim, exagerado para procurar um psicólogo, não tô doida, né? Mas a gente não procura um obstetra mesmo sem, né, mesmo a gravidez indo tudo bem, a gente não vai lá todo mês, né, para fazer os exames, para ir acompanhando, para ir monitorando. Seria mais ou menos assim também um trabalho de um psicólogo fazendo esse trabalho aí de acompanhamento, né, para ir já ajudando até para identificando, porque muitas vezes esses sinais que no pós-parto também podem se agravar por uma série de questões, aí entra um pouquinho também a questão hormonal e tudo mais, já vai identificando e já vai metabolizando, né? Já vai digerindo, não precisa deixar aquilo virar uma bola de neve até que chega no momento do pós-parto e explode tudo junto. Então, por isso que é importante a gente fazer esse acompanhamento. E aí Legal. também entra um assunto que eu queria falar, que é dessa... Não sei se você já ouviu falar de baby blues. É isso que eu ia perguntar, né? Isso que eu ia perguntar, qual é a diferença entre depressão pós-parto, né, e baby blues?
O baby blues é um fenômeno, assim, muito comum, aí já chega a quase 90% das mulheres no pós-parto, que elas experimentam Uhum, essa oscilação de humor, principalmente nos primeiros 60 dias no máximo, né? Na verdade, principalmente nos primeiros 40, mas pode ir assim até uns 60 dias do pós-parto, que é uma alteração muito brusca de hormônios. Então tá lá com o bebê na barriga, tem toda uma organização hormonal no corpo, o bebê nasce, tem uma queda de hormônios e pico de outros, então isso até regular afeta as emoções, mas também é uma mudança muito brusca de vida, de se reorganizar com aquele bebê também, de o bebê que antes estava só na sua mente lá, uhum. imaginado, idealizado, como é que ele vai ser agora, ele é uma pessoa ali em carne e osso, com o jeitinho dele, né? Que não é o jeito que você provavelmente imaginou. É, de não estar conseguindo dormir direito, às vezes a mulher fez a cesárea e tem aquele cheio de ponto, daí chega aquele monte de visita que muitas vezes, em vez de ajudar, mais atrapalham, pessoas dando palpite, isso isso é Hoje quem está demais para passando aquela por mulher. isso tá dando graças a Deus, né? Porque ninguém está podendo Pois é, visitar, né? Tá todo mundo isolado, né? o pior é que é verdade. Muitas vezes ficam tristes, porque É o assim, melhor uma visita momento. pontual, os avós conhecerem o neto, isso é triste também, não poder viver isso. Mas o problema é que muitas vezes essas pessoas que poderiam servir de rede de apoio, elas são um fator de risco para o adoecimento da mulher. Justamente por causa disso, assim, a gente faz essa brincadeira dos palpites, mas para a mulher que está vivendo pós-parto, os palpites é um problema muito sério, porque no momento que ela precisa mais se sentir acolhida, está super insegura, tentando descobrir como é que faz com aquela criança, escutou a vida toda que existe o instinto materno, e aí chega lá na hora o bebê chora, ela não faz ideia do que era aquele choro, ela fala, meu Deus, meu instinto está errado. Eu vim sem instinto, eu vim sem defeito, o que está acontecendo, né? Então, é um período complexo e que aí a mulher pode experimentar essa alteração de humor, até momentos de melancolia, de tristeza, de choro, sem um motivo específico. E isso é normal e é comum. Não necessariamente isso precisa assim, de um tratamento, porque isso tende a naturalmente passar depois de uns 45 dias, que a vida já vai ficando mais adaptada, ela já vai aprendendo a dar um chega para lá na visita que chega em hora desejada, já vai entendendo um pouco mais que o bebê que ela imaginou não é bem o que ela imaginou, é aquele ali mesmo, mas você já vai criando um vínculo com aquele ali. Então, tende naturalmente agora, se passa, só que aí que é o problema. Os sinais da depressão pós-parto são muito parecidos com essa alteração do baby blues, né? Que é essa coisa do choro, muitas vezes da falta de energia, da exaustão, do sentimento de arrependimento, que é super comum também. Só que a depressão pós-parto ela não passa. Né? A depressão ela não passa sozinha, assim, depois de um mês e meio, né? O baby blues passa. Então, se a mulher percebe que esses sentimentos permanecem, aí também, né, já seria interessante ter buscado ajuda desde antes, né? Mas muitas nem têm essa informação. Né? Isso. Então, Porque tem outro, é como a gente se estava você. falando, tem outros problemas, né? Tem outras questões que estão orbitando nesse momento que às vezes até se torna uma questão secundária, né? Ou não, né? Então, além, obviamente, dos estigmas, né? Que pode acarretar durante esse período. Então, enfim, caberia aí mais pesquisa, mais informações, né, para a gente poder entender um pouco mais. Tem algumas pessoas dizendo aqui que esse cuidado ele deveria começar desde o momento que a pessoa imaginou, né, engravidar, né, para aquelas pessoas super bem planejadas, óbvio, né? É verdade, as pessoas mega Né, planejadas. eu acho que, né, O eu bom acho que é já faz tá, super o sentido. bom é já estar em análise desde É, sempre, né? Mas isso também não exato. garante nada, tá? Tá Isso em também não análise garante não, nada. não, né? É, Mas assim, a gente já pelo menos já tem um trabalho prévio de elaboração de é, algumas coisas que na gravidez vai cair no colo. é, Essas questões mal resolvidas vão cair no colo na exatamente. gravidez. E aí, quando você tem alguém para te ajudar com isso,
se torna mais leve, se torna, não vai ser 100% fácil, não, mas se torna assim mais leve, você não fica assim tão emocionalmente desgastante, né? Você poder ouvir que é normal certas coisas, que você acha que você tá ficando louca sozinha. Então eu escuto muito isso, assim, das mães, né? Recém-mães, de que acham que estão enlouquecendo, que nunca escutaram falar disso, e aí vai lá e falar com a mãe ou com a sogra. E aí eu acho que isso caberia um estudo, né? Porque parece que as pessoas, depois de uma certa idade, esquecem como é que era difícil, né? Ou Recalca. talvez elas falam, não, mas comigo foi normal. Imagina, não senti nada disso, Super, não, foi super tranquilíssimo. tranquilo. Colocava o bebê lá para dormir, dormia a noite toda, não dava trabalho nenhum, só acordava, mamava e já voltava a dormir. E aí isso deixa elas com uma sensação de mais desamparo ainda, né? Tipo, nossa, então é eu que não tô dando conta. Uma coisa que era para ser. Por que que é fácil com todo mundo e para mim tá difícil? Será que eu não nasci para ser mãe, né? Então, tudo isso, assim, quando você tem alguém para ouvir e para ajudar a entender como que isso pega lá na sua história de vida, né? Porque não é só aquele momento, é como que isso pega nas suas questões que já estavam lá para trás, né? Que Uhum, não estavam bem resolvidas, ou que até estavam uhum. ali mais ou menos, não incomodavam tanto, mas vão começar a incomodar mais agora. Com certeza fica mais fácil, né, passar por esse momento. E Isso. eu acho que mais produtivo também. Porque eu acho que também tem um lado muito maravilhoso, assim, que as mulheres, né, têm uma oportunidade de ter contato, ter acesso a questões internas que talvez se não fosse essa experiência tão louca e intensa da gravidez, do pós-parto, tudo isso, talvez não teriam tão acesso a isso assim tão simples, porque estaria lá bem, né, enterrado lá no inconsciente, né? Então, ao mesmo tempo que isso também abre, né, essa predisposição para a gente sentir essa melancolia a mais, esse estresse, essa ansiedade a mais, também permite um trabalho de amadurecimento e de desenvolvimento emocional muito grande. Então, também é uma janela que se abre de uma oportunidade aí nesse momento da vida para trabalhar questões que em outro momento talvez dariam mais trabalho de chegar lá, sabe? Então, por isso que eu acho que é um momento Acelera assim maravilhoso. determinados, acelera determinados Acelera, processos também, né? Olhando pelo acelera. lado da psicologia, né? Em todos os sentidos. E eu fiquei aqui pensando nisso que você falou, né? Porque a depressão pós-parto, né? Pela forma como você está colocando, não é um luto, né? Como você falou, né? Não é algo que passa, ou seja, é algo que precisa de acompanhamento, precisa de Sim, tratamento, né? Porque, inclusive, isso pode desembocar em outros transtornos ou até em sofrimentos mais profundos, né? Depois, sim, mais duradouros e até mais difíceis, né? De você lidar, porque aquilo não foi tratado no início, né? Não é como um luto, né? Que você vivencia. Obviamente, você tem uma janela ali de uma janela temporal de quando isso passa, mas pelo que você falou, o baby blue, que é essa expressão também nova que eu não conhecia, é uhum. mais parecida com um luto do que com a depressão Sim, pós-parto, né? Porque me parece que ela sim, tem um período mais curto e, enfim, com sim. um período para Porque se. envolve muito luto também. O baby blues também é um período de luto. Então tem o luto da barriga, que ela estava começando a se acostumar, né? O luto da vida anterior, que quando o bebê nasce, daí realmente é um marco que aquela vida acabou. Agora ela tem uma Uhum. vida com um ser que depende ali, pelo menos naquele momento, ou nos próximos anos, integralmente dela. Então, o luto do bebê que tinha imaginado, idealizado lá na cabeça, e o bebê que nasceu. Então, o Baby Blues também envolve muito luto, né? Como você bem lembrou, essa questão do luto não é por acaso. E Uhum. justamente a depressão, que aí eu já nem vou mais chamar de depressão pós-parto, mas a gente até coloca lá no tema da live, porque é o que as pessoas conhecem, mas é a depressão que pode surgir, né, se desenvolver nesse período que a gente já viu que veio desde a da gravidez, ela realmente precisa de um tratamento, né? Não dá para a gente só deixar embaixo do pano, até porque depois, com esse bebê, o bebê demanda tanto, né? Existe uma relação ali de simbiose, uma relação tão próxima do bebê com a mãe, emocionalmente isso também é tão
desgastante e também tão intenso que dificilmente uma depressão vai sarar sozinho, né? Existe um mito de que, nossa, a mulher agora, depois que o bebê nascer, ela vai ficar tão feliz que o bebê vai preencher, né? E é justamente o contrário, né? O bebê também preenche algumas coisas, mas o bebê também demanda demais. Na verdade, no começo ele mais demanda do que preenche, né? Porque no começo você é um bebezinho ali que você pode até amar, mas demora um tempo para criar um vínculo, né? O amor de mãe. Não é uma coisa assim, nasceu, olhou para a cara da criança, nossa, aquele amor é arrebatador. Pode até ser que com algumas seja assim, mas com a maioria ele é construído, ele leva um tempo. Então, achar que depois que o bebê nascer e tal, o bebê essa relação com o filho vai suprir todas as necessidades, a mulher vai ser feliz, é um mito. Mito. Na verdade, até é mais desgastante. Ela precisa estar mais fortalecida para dar conta desse momento, que exige muito dela. Verdade. Bom, a gente está chegando ao final, a gente tem mais 7 minutinhos. Eu vi aqui alguns comentários bem interessantes. Lá no início a gente teve alguns comentários sobre parto humanizado, como, né, alguma pessoa questionando, né, se o parto humanizado ajudaria ou até, enfim, de alguma forma Tem alguma evitaria, influência? né, uma influência. Eu acho que alguém que pensa no parto humanizado, ou pensa nessa cultura, é alguém que provavelmente já vem se trabalhando, né, já vem, né, tem toda uma cultura, tem a questão da rede de apoio que você falou também, né, da família, das pessoas mais próximas, e me parece que tem um contexto para que isso aconteça, né? Isso é bem interessante. Tem outras pessoas colocando aqui também que eu não sei da informação, mas que Alanis Morissette teve depressão pós-parto nas 3 gravidez dela, né? Olha só a Que ela, predisposição, né? isso. Provavelmente uma depressão que fica ali meio maltratada, né? Uhum, Ou mesmo a pessoa fazendo acompanhamento, mas a importância de se você também se auto-observar, né? Saber isso. que se você já tem essa possibilidade, já teve isso em outro momento, ter mais atenção neste, né? No momento de Uhum. gravidez e de Alguém está pós-parto. falando aqui também né, que está em tratamento da depressão pós-parto. O filho tem 8 meses e que esse tratamento vem sendo feito com remédio e terapia e que tem ajudado bastante. Ah, que bom, que ótimo, Bom, né? é por aí mesmo. Muitas vezes com medicação, às vezes dá para ir só com terapia, mas muitas vezes, se for caso, a gente entra também com a medicação. O mais importante é a mãe estar bem para conseguir estar bem para o bebê, né? Porque também tem toda uma Uhum. preocupação, nossa, mas ele vai tomar remédio e não sei o que lá, é a amamentação, não. A prioridade não adianta a mãe estar amamentando, eu até fiz um vídeo esses tempos atrás e deu uma certa polêmica, né? Porque eu falei assim, não adianta a mãe estar lá amamentando aos prantos, deprimida, mal, né? O que vai passar para a criança? Não é só o leite nutricional que ele precisa, né? Ele também recebe muitas outras coisas, né? Através dessa É. amamentação. Então, às Seria vezes, o uma, bebê que... Pode falar. não, seria uma visão excessivamente naturalista, né, do processo, né, achar Mas que existe só um o movimento, alimento, né? mas existe um movimento muito grande nesse momento em relação a isso, né? De que tem que, a qualquer custo, a mulher tem que se desdobrar para amamentar, para não sei o que lá, e às vezes acaba não buscando esses outros recursos, né, de tratamento, a terapia, e às vezes até precisa entrar com uma medicação por medo de não amamentar. Então, é complexo, são muitas informações, né? Existem Uhum. muitas ideologias e informações em relação a esse mundo também que deixam as mães com o excesso de informação, né? Além do excesso emocional. Mas é Verdade. tema, assim, que a gente pode fazer umas 10 lives e cada É bracinho verdade. disso que eu falei aqui E é eu acho muita que coisa. esse aspecto que você falou, né, da rede de apoio, eu acho que é muito importante. Essa ideia de que, só que a gente vive numa sociedade em que é, uma sociedade que, por um lado, demanda determinadas atitudes e determinados valores, como, por exemplo, a criança como pertencendo a uma comunidade, ter uma rede de apoios e tal, né, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade que é muito focada no individualismo, né, nessa coisa do individual, do egocentrismo,
né, que às vezes não tem espaço, né, para que a comunidade ela também participe desse processo de apoio, né? E que não é só simplesmente cuidar do bebê, mas tem apoio. O apoio pode ser muitas coisas, né? Não significa Uhum, necessariamente cuidar do bebê da outra uhum, pessoa, né? uhum, Então, uhum. e eu acho Exatamente. que, como você falou, a gente tem, enfim, é conteúdo para a gente discutir em 10 lives, Uhum. mas o objetivo desse bate-papo, dessa conversa na rede, né, aqui é a gente desmistificar, desconstruir, repensar, refletir sobre temas, para trazer, né, o propósito aqui é a gente trazer coisas que contribuam para a gente avançar em temas que são polêmicos, em temas que são, de alguma forma, que não são tocados, não são falados, e a gente criar também, nesse espaço que é virtual, uma rede de apoio também, né, para as pessoas. Então, Uhum. acho que isso é bem, bem interessante. Bom, estamos chegando ao final, temos 2 minutos. Você tem alguma consideração, falar mais alguma coisa, suas redes sociais, quando é que você defende, como é que está a sua, né, sua experiência de mãe? Eu tô. Bom, vou defender só em junho, mais ou menos, do ano que vem, porque eu consegui uma prorrogação pela licença maternidade, né? Então eu vou conseguir me aprofundar. Mas eu realmente preciso dessa licença, porque quando eu estava começando a retomar, veio a epidemia e agora eu não tenho creche. Então a experiência como mãe também atravessa e influencia demais ali o meu trabalho. Porque não é fácil administrar todas as coisas, mas a gente vai fazendo conforme é possível, sem idealizações, né? Acho que esse tem que ser um mantra importante para as mulheres também não enlouquecerem de vez, né? No momento eu tô atendendo online só, né? Acabei de mudar, então ainda tem essa questão da epidemia, não pretendo me organizar com um consultório local, né, concreto nesse momento, e a terapia online tem funcionado super bem, foi bem assim surpreendente É? essa experiência. Quando eu fui para Portugal, eu já fazia a minha análise online, eu já fiquei super surpresa assim de como que tem funcionado, e principalmente com mães que não podem sair de casa muitas vezes, né, com criança pequena ou grávidas também que têm dificuldade de locomoção, enfim. E é isso, qualquer dúvida, assim, sintam-se à vontade para ir lá no meu Instagram e mandarem mensagem. Vou ficar super feliz em responder. Gostaria de falar muito mais coisas, mas a gente tem um tempinho curto. E agradecer Foi novamente ótimo, foi bom, pelo foi excelente. convite. Acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversar novamente, agora que você está aqui. Não tem problema de fuso Sim, horário, não tem desculpa, tá? sim. É. Thaís, muito obrigado. Então Obrigado a tá. todo mundo que ficou com a gente até agora, né? E na semana que vem a gente vai conversar com o Edinaldo Isidoro, que é filósofo, tem doutorado na área de filosofia também. Ele mora em Paris. E a gente vai falar sobre a questão do racismo, racismo reverso, discriminação, preconceito. Eu acho que vai ser uma live também muito interessante, que tem muita sintonia com esse momento que a gente está vivendo atualmente. Então a gente vai divulgar e eu espero todo mundo na próxima semana, às 8 horas, aqui para a gente, né, alimentar as ideias aqui no Conversa na Rede, Sim. tá bom? Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo aí na Beijo, filhota. gente. Tchau.